Revelado, o surpreendente momento em que aprendi que o sangue não é sinônimo de lealdade. Miguel sempre foi o bom moço da cidade. Alguém com um sorriso aberto que trazia alívio apenas com sua presença. No boteco da mãe, a atmosfera era repleta de risadas e quitandas caseiras, e ali todos se sentiam em casa. A pequena cidade do interior, cheia de colinas verdes e festejos animados, parecia viver um conto de fadas, mas, como todo conto, ali havia também sombras escondidas. Naquele dia, ao voltar do trabalho, Miguel ouviu sussurros na esquina do bar que congelaram seu coração. O nome do primo Henrique ecoava entre intrigas e acusações. Seu primo, que sempre foi como um irmão, estava prestes a cometer um erro imperdoável. Henrique, agora enredado em um mundo de dinheiro e poder, estava prestes a denunciar o pai de Miguel, um homem honesto, por um crime fabricado. A indignação consumia Miguel, e ele sabia que precisava agir. Logo, a cidade se reuniu para celebrar São João. As bandeirinhas balançavam ao vento, a música das sanfonas enchia o ar vibrante de vida. Miguel encontrou Henrique no centro da festa, e com a voz trêmula, tentou abrir o coração. Henrique, você não pode fazer isso, é uma armadilha! Mas o primo, rodeado de amigos que acreditavam em suas promessas de ascensão, virou-lhe as costas. Ciúmes, Miguel! Você sempre foi o fraco da família, disparou Henrique, cada palavra como uma faca cravada em seu peito. O olhar desprezível cravado em sua alma fez Miguel sentir o chão se abrir sob seus pés. A dor daquela rejeição misturou-se à indignação, e ele voltou para casa, o coração pesado. As lágrimas de sua mãe ao falar do trabalho duro do pai ecoavam em sua mente. A família é tudo, pensou. Mas e se a verdade estivesse sendo sacrificada para manter essa união? Miguel olhou pela janela, avistando o velho Zé sendo ignorado por sua origem simples. A desigualdade gritava em silêncio ao seu redor, e a cada dia mais pessoas eram vítimas dessa indiferença. Um clamor crescia dentro dele. No dia do evento de São João, Miguel decidiu que era hora de agir. A união e a verdadeira amizade seriam o tema da festa, e ele sabia que ali estava a sua oportunidade. O que não possuía ainda era a coragem para enfrentar a verdade. Mas ao olhar em volta para sua comunidade e as injustiças que a cercavam, um fogo acendeu dentro dele. Com o coração pulsando forte, Miguel subiu ao palco. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Miguel respirou fundo, sentindo o olhar da multidão. Hoje, nós aqui celebramos, mas precisamos falar sobre o que realmente importa. Suas palavras ecoaram e o ambiente ficou tenso. O que revelaria naquele momento tantas vezes adiado? Cada coração na plateia se agitou e a expectativa cortava o ar. O que Miguel estava prestes a declarar mudaria tudo. E assim, em meio à música, às bandeirinhas e ao clamor da verdade, ele começou a se libertar das correntes que o prendiam. O sangue, pensou ele, não é mais que um laço frágil quando a lealdade é testada. O que acontecerá a seguir? Miguel olhou para a multidão com o coração acelerado. As faces que antes lhe davam segurança, agora refletiam expectativa e preocupação. Ele podia ouvir o murmúrio das vozes, uma mistura de animação e curiosidade, mas sua mente estava em tumulto. Como teria coragem de dizer o que precisava ser dito? O que ele poderia revelar que mudaria tudo? Ele respirou fundo, sentindo o cheiro doce das comidas típicas que invadiam o ar, e tentou se lembrar das risadas que balançavam o boteco da sua mãe. Lembrou-se de como, sempre que alguém enfrentava uma dificuldade, havia união. Mas a sua própria família estava prestes a se desfazer em acusações, e aquele momento era crucial. Henrique! Sua voz falhou por um instante, mas ele se forçou a seguir em frente. Você não está sozinho nessa, meu primo. As pessoas que você pensa serem seus amigos não vão estar lá quando você cair. O corpo dele tremia, mas em seus olhos havia determinação. Ele precisava fazer Henrique entender que escolher o poder em vez da verdade teria um preço alto. A plateia, antes vibrante, agora estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. Henrique, ali à frente, começou a se tensionar. A raiva em seu olhar revelava que a defesa dele era cortante como uma lâmina afiada. Mas Miguel não se deixou intimidar.
Ele continuou, cada frase tornando-se um grito de libertação. Não é apenas sobre você e suas decisões. É sobre todos nós aqui. É sobre a honra das nossas famílias e o respeito pelo próximo. O contraste entre as tradições da festa e a verdade que ele trazia à luz gerou um clima denso. Fazendo uma pausa, ele olhou nos olhos de sua mãe, que estava entre a multidão cheia de expectativas. O brilho dela era um fio de esperança que o ancorava. Ele se lembrou do que ela sempre lhe dizia. A lealdade vai muito além do sangue. Se o sangue nos une, então que esta união seja pelo que é certo. Miguel declarou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Surgiram murmúrios de apoio entre as pessoas. Ele poderia sentir que muitos estavam começando a compreender o que significava lealdade de verdade. Com o peito estufado de coragem, ele desafiou Henrique. Quando você levantar a mão para destruir nosso pai, não estará apenas ferindo ele, mas a toda uma comunidade que confiou em nós. Pense, Henrique, você pode ainda mudar essa história. O olhar de Henrique vacilou. Miguel viu piscar um lampejo de dúvida, mas logo a máscara do desprezo voltou a subir, uma defesa contra a verdade, e os sussurros do público crescendo em intensidade. Cale-se, Miguel. Você é apenas um fraco. Henrique gritou de volta, fazendo o sangue ferver nas veias de Miguel. O que ele temia se materializava, o confronto entre eles, entre a voz da lealdade e a corrupção. E se um fraco puder falar a verdade, Henrique? Que tipo de homem você é para dar as costas a isso? Miguel sentiu o peso da pressão fortalecer o que estava prestes a acontecer. A tensão parecia quase palpável. Ao redor, todos observavam, ansiosos, aguardando o desfecho da situação. O clima carregado indicava que algo grande estava prestes a acontecer, algo que mudaria a vida de Miguel e de sua família para sempre. Agora, mais do que nunca, ele sentia que a batalha entre o certo e o errado se desenrolaria em questões maiores que um simples jogo de poder. O vento soprou, levando com ele as bandeirinhas e a música da festa. Com isso, a energia da multidão havia mudado. A solidariedade começava a emergir entre os cidadãos que frequentemente eram apenas espectadores. E enquanto isso acontecia, Miguel percebeu que o que estava em jogo era muito mais do que apenas um conflito familiar. Ele estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser um caminho solitário, mas particularmente liberador. Contudo, a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde estou disposto a ir para defender o que acredito? E assim, em meio à pressão e à verdade prestes a ser revelada, a resposta estava cada vez mais perto de ser libertada, mas a reação de Henrique seria a chave para o próximo ato dessa luta. O que aconteceria agora? Miguel percebeu que o chão sob seus pés parecia tremer. O grito de Henrique ecoou, mas ele não podia recuar agora. Aquela noite não era apenas sobre ele e seu primo. Era a luta por algo muito maior. Com a multidão em silêncio, a respiração pesada e os corações acelerados, ele sentiu uma onda de esperança emergir daquelas pessoas, como se todos estivessem prontos para apoiar a verdade. A tensão entre os primos era palpável. Henrique, com seu olhar endurecido, parecia uma tempestade prestes a desabar. Miguel sabia que suas próximas palavras poderiam mudar tudo. Ele levantou a voz novamente, não apenas para Henrique, mas para todos os que o escutavam. Se você acha que poder é tudo o que importa, Henrique, você está redondamente enganado. O real poder vem da verdade, do respeito, da união. Os olhos da multidão começaram a brilhar com compreensão. Era como se um véu tivesse sido levantado, permitindo que eles vissem as reais intenções de Henrique. Ele sentiu o apoio vindo de pessoas que antes apenas acompanhavam a festa. No fundo, todos desejavam que a verdade prevalecesse. A nossa família, nossa comunidade, nossas raízes, tudo isso merece mais do que um jogo de interesses. Henrique, visivelmente incomodado, começou a balançar a cabeça. Você não entende nada. Enquanto você fala de honra, eu estou tentando garantir nosso lugar de direito. Ele gesticulava com raiva. A imagem dele, uma figura quase ilustre ao olhar dos outros, começava a se desfazer diante do público que antes o admirava. Miguel não recuou. Ele respirou fundo e se concentrou. O peso da responsabilidade o pressionava, mas, em vez de paralisá-lo, isso o energizava. Um lugar de direito conquistado às custas dos outros não é um lugar de honra. Henrique, você sabe que isso não faz sentido. Olhe ao redor. Todos aqui estão desejando o melhor para todos nós, e não apenas para você. Ele sentiu seu corpo vibrar com cada palavra. Era um chamado à razão, um desafio à moralidade. As vozes ao redor começaram a se agitar em aprovação, e Miguel pôde ouvir fragmentos de apoio. Vamos, Henrique, o que você realmente quer?
A verdade é mais forte. A multidão não era mais um espectador passivo. Tornara-se parte da narrativa. Miguel se sentiu aquecido pelo respaldo, como um rio forte que fluía em sua direção. Mas Henrique não estava pronto para se render. A expressão de desprezo tomou conta de seu rosto novamente. Você só está fazendo isso para se sentir melhor ou se mostrar, ele gritou. Mas não havia convicção em sua voz. Miguel percebeu que a defensiva de seu primo começava a se esgotar. Ele deu mais um passo em direção a Henrique. Eu não sou o seu inimigo, Henrique. Não somos inimigos. Estamos aqui para lutar pela nossa família, por todos que acreditam na verdade. Pense em tudo que está em jogo. Ninguém precisa ficar sozinho nessa batalha. Os murmurinhos da multidão se intensificaram. Miguel acreditava que os laços de família poderiam ser conectados por um novo sentido de lealdade, aquele que se baseava na verdade e na solidariedade. Ele precisava que Henrique entendesse que ainda havia tempo para fazer a escolha certa. Mas o universo parecia conspirar contra esse momento de revelação. De repente, as luzes da festa começaram a piscar e a música cessou. Um veterano da comunidade com uma expressão preocupada entrou no círculo criado pela multidão. Ele era conhecido como um homem sábio, alguém respeitado. Todos calaram a si mesmos para ouvir o que ele tinha a dizer. Precisamos falar sobre o passado, sobre o que nos une e o que nos separa. Ele olhou para Henrique e Miguel, uma clareza sincera nos olhos. O peso de sua presença mudou a atmosfera novamente e a tensão se transformou em expectativa. Miguel se sentiu preso entre o agora e o futuro, ansioso para ouvir o que aquele homem tinha a dizer. Poderia aquela voz de sabedoria finalmente trazer à tona a verdade que ele tanto desejava? E o que aconteceria com Henrique agora diante de uma nova revelação? O tempo parecia correr mais devagar. E a pergunta surgia em sua mente. Seria aquela conversa o início de uma transformação ou o fim de tudo? O veterano fitou Henrique e Miguel com uma intensidade que parecia atravessar o tempo. A multidão, presa em um silêncio inquieto, aguardava cada palavra que sairia de sua boca. Ele inspirou fundo, como se buscasse coragem na essência do ar, e começou a falar. A nossa história está cheia de segredos e mágoas, mas também de esperança e união. O que nos divide pode ser superado se estivermos dispostos a ouvir. Henrique franziu a testa, claramente desafiando a ideia de que qualquer coisa poderia ser resolvida ali e naquelas circunstâncias. Miguel, por outro lado, sentiu um frio na barriga, mas também uma fagulha de esperança. O que aquele homem sabia poderia mudar seu destino e a visão de Henrique sobre a família. Vocês dois têm mais em comum do que podem imaginar. Há muitos anos, quando eram apenas crianças, havia uma promessa feita entre os pais de vocês. Uma promessa de unidade, de que o que fosse bom para um seria bom para todos. A voz do veterano ecoou no ar, e cada palavra caía como gotas de água em um deserto árido, lentamente reverberando em cada coração presente. Miguel olhou para Henrique buscando uma reação. Para a surpresa dele, o olhar do primo parecia ter mudado um pouco. Em meio à raiva e à resistência, havia também uma sombra de confusão surgindo. Do que você está falando? Que promessa? A dúvida começava a romper a armadura que Henrique havia construído. Uma promessa que foi esquecida com o tempo e que muitos tentaram enterrar. Mas vocês estão aqui, mais próximos do que nunca, na mesma batalha, gritando a mesma verdade, mesmo que de forma diferente. O homem continuou, seus olhos fixos nos primos. Se olharem mais a fundo, verão que a força de um está entrelaçada ao do outro. As palavras do veterano pareciam fazer a multidão reviver lembranças, e alguns começaram a murmurar entre si. Miguel sentiu que o momento estava mudando, a energia estava vibrando, mas ele sabia que precisava de mais. Com a voz firme, interrompeu o silêncio que se seguiu. Henrique, você se lembra do que fazíamos juntos quando éramos crianças? Das nossas corridas e jogos? Do quanto éramos felizes? Nós éramos invencíveis em um time só. A ironia surgiu de repente. Enquanto Miguel tentava apelar ao passado compartilhado, as memórias de infância pareciam um eco em sua mente. Mas para ele, eram mais que apenas lembranças. Eram a base de quem eles eram. A esperança crescia entre eles. Henrique hesitou, seu olhar desviado, como se estivesse perdendo o controle sobre suas emoções. Certo, Miguel. Mas isso foi há muitos anos. O mundo mudou, as coisas mudaram. E eu mudei. Seu tom era defensivo, mas sua voz falhava. Todos mudamos, Henrique. O destino nos deu caminhos diferentes, mas a essência do que somos, da nossa família, ainda está aqui.
Miguel gesticulou em direção à multidão, agora envolta em murmúrios de apoio, seus olhos ardendo de determinação. Você não precisa lutar sozinho. A mudança que você busca pode começar agora mesmo, ao seu lado. A multidão parecia pulsar, cada pessoa absorvendo a mensagem de Miguel. Ele podia sentir que estavam prontos para seguir em frente, para abraçar uma nova visão. No entanto, a defensiva de Henrique permanecia erguida. Todo o orgulho dele estava em risco, e isso era algo difícil de deixar ir. E se eu não quiser? Henrique deixou escapar. Aquelas palavras pairaram no ar, carregadas de uma tensão palpável. Miguel sentiu seu coração acelerar. Se você não quiser, então você opta por ficar preso na escuridão. Mas não pode esperar que a luz venha até você, Henrique. A luz está aqui com todos nós. O veterano, em um movimento gentil, levou a mão ao coração. A escolha sempre foi sua, Henrique. Você pode enfrentar o futuro ou deixar que o passado defina sua vida. A transformação começa aqui, e agora. Miguel olhou nos olhos do primo e perguntou, quase sussurrando: Você realmente quer continuar assim? O que você precisa para ver a verdade? Para se encontrar novamente? As palavras flutuavam, cada uma trazida por um vento de expectativa e ansiedade. O que Henrique diria? E mais importante, qual caminho ele escolheria? A balança do destino parecia pendendo, e Miguel sentiu que estava no auge de um momento que poderia definir não apenas a festa, mas suas vidas inteiras. Henrique hesitou. A pressão do momento era quase insuportável. O olhar de Miguel, o peso das lembranças e as palavras do veterano se entrelaçaram como um fio invisível que puxava seu coração em direções opostas. A multidão, agora em uma sinfonia de murmúrios e suspiros, parecia acompanhar sua luta interna. Ele podia sentir os olhares, os rostos ansiosos, todos esperando sua resposta. Eu não sei, Miguel. Ele finalmente deixou escapar, a voz mal acima de um sussurro. Eu só sei que tenho medo. Medo de me abrir novamente. Medo de confiar. Miguel deu um passo à frente, sua expressão transbordando empatia. E ficar nessa prisão que você construiu é a saída? Ouça o que eu estou dizendo. A confiança pode voltar, mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Ninguém tem que enfrentar isso sozinho. As palavras de Miguel foram como uma chama em um lugar escuro. Elas iluminavam a incerteza que cercava Henrique. Ele queria acreditar, mas o peso do passado ainda o prendia. Algo em seu interior clamava para ser livre, e ao mesmo tempo havia aquela vozinha constante que insistia que o passado não poderia ser apagado. O veterano interveio novamente com uma voz que possuía a sabedoria de quem já viu muito na vida. A coragem não é a ausência de medo, Henrique. A verdadeira coragem é encarar o medo e avançar mesmo assim. O que você escolherá, querido rapaz? O medo ou a esperança? Neste momento, Henrique percebeu que havia algo profundamente familiar nas palavras do homem. Ele se lembrou de quando era criança, quando perdeu um amigo e percebeu que a vida, apesar da dor, continuava. A tristeza não apagava as memórias boas, mas havia algo que ele nunca pode compreender: a beleza da conexão humana. Ele respirou fundo e, como se uma corrente elétrica o percorresse, as emoções começaram a borbulhar. Talvez eu só precise de um tempo para processar tudo isso. Miguel sorriu, encorajado pela abertura do primo, mas ainda havia resistência em Henrique. Só não demore muito, eu estou aqui, sempre estarei, mas não posso prometer que serei forte por nós dois. As palavras de Miguel soaram como uma música doce que envolveu Henrique. Ele olhou para a multidão novamente e percebeu que não eram apenas rostos desconhecidos, eram pessoas que também lutaram, que também perderam, mas que estavam ali, unidas, esperando por um sinal. Então ele desabafou. Eu não sei se posso fazer isso, mas eu quero tentar. Eu quero sentir de novo. As palavras se escaparam como uma liberação, e a multidão reagiu com murmúrios de apoio. Foi como se uma nova luz surgisse entre eles. Henrique ainda estava confuso, mas a certeza de que não precisava estar sozinho se estabeleceu em seu peito. O veterano sorriu, mas sob a máscara de sabedoria havia uma satisfação genuína. Miguel, sentindo a mudança em Henrique, aproximou-se mais. Só precisamos dar um passo de cada vez. E lembrar que somos familiares, mesmo quando não parece. O veterano então fez um gesto. A cada passo que dão para frente, uma nova história começa a ser escrita. A escolha é de vocês, mas saibam que nunca é tarde para reescrever seu destino. Henrique olhou de novo para Miguel. E por uma fração de segundo ele viu o garoto alegre e despreocupado que costumava ser. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente. E se nós tentássemos fazer isso juntos?
De verdade? Com todas as nossas inseguranças? Miguel acenou, o sorriso agora radiante. Isso, um time como éramos antes. Mas a multidão estava cada vez mais impaciente. O tempo corria. E enquanto tudo isso acontecia, uma figura conhecida se aproximava das bordas do grupo. E Henrique não pôde deixar de perceber que aquela pessoa poderia ser a chave para tudo o que estava prestes a acontecer. Mas e ela? E se o que ela tem a dizer mudar tudo novamente? O coração de Henrique disparou ao reconhecer a silhueta familiar. Enquanto a figura se aproximava, lançando um novo dilema diante dele e de Miguel. O murmúrio da multidão cresceu à medida que a figura se tornava mais clara. Não havia como negar. Era Clara. A última pessoa que Henrique esperava encontrar ali, daquele jeito, exatamente quando ele começava a se abrir para a possibilidade de reconstruir sua vida emocional. Ela parou a poucos passos dele, seu olhar fixa nos olhos dele, e nesse instante, Henrique sentiu uma mistura de raiva, confusão e, quem sabe, um vestígio de saudade. Clara parecia tão diferente do que ele lembrava. O cabelo solto, a expressão pensativa e madura, mas ao mesmo tempo havia uma fragilidade em seu rosto que o fez hesitar. A última vez que haviam falado, palavras cortantes haviam se espalhado entre eles como estilhaços de vidro quebrado. O silêncio se estendeu por um longo instante, pesado como uma nuvem prestes a desabar. Henrique! Ela começou, a voz quase inaudível, mas logo ganhou força. Eu não planejava estar aqui, mas eu precisava ver você. Precisava explicar. Explicar o quê, Clara? Henrique sentiu seu coração acelerar, misturando-se à raiva antiga que fervia dentro dele. Você me feriu demais. Não sei se consigo ouvir mais promessas vazias. Não são promessas, é só a verdade. Estou aqui porque percebi que não posso deixar tudo isso para trás sem lutar. Eu cometi erros e eu sinto muito pelo que fiz. Não me reconheço mais, e você foi parte da razão pela qual estou tentando mudar. As palavras dela atingiram Henrique como um golpe. A sinceridade na voz de Clara, misturada com a dor de um passado que parecia rejeitar qualquer esperança, o deixou em uma encruzilhada. Em sua mente, ele se lembrou dos momentos felizes, do tempo que passaram juntos antes que a desilusão se instalasse entre eles como um muro impossível de escalar. Miguel, percebendo o tensionamento no ar, deu um passo atrás, dando espaço para que os dois conversassem. Foi um resumo de tudo o que ele temia e esperava ao mesmo tempo. A multidão estava agora em silêncio, como se a preocupação de Henrique se refletisse na deles, ansiosa por qualquer movimento que ele pudesse fazer. Você acha que só porque está aqui tudo pode ser consertado? Henrique perguntou, a voz embargada, mas firme. Eu não sou mais o garoto que deixou você entrar na minha vida. A confiança leva tempo para ser reconstruída. Clara assentiu. Eu sei. E não estou aqui para apressar nada, Henrique. Só quero que entenda que eu sou grata por tudo o que vivi com você. Mesmo quando tudo desmoronou, me ajudou a olhar para mim mesma. Ouvindo isso, Henrique sentiu suas paredes internas começarem a ruir. Mas ele não queria que isso acontecesse. Não ainda. Não antes de entender o que exatamente Clara queria dele, de ambos. Um nó se formou na garganta dele enquanto ele tentava processar a condição frágil de seus sentimentos. E se eu não estiver pronto? E se eu optar por seguir em frente sem você? Isso é algo que eu realmente quero pensar. Henrique olhou nos olhos dela e viu a verdade. Era como se, naquele momento, tudo ao redor tivesse parado. O peso da escolha pairava sobre ele, e ele começou a se questionar se ainda havia espaço em seu coração para mais uma chance. Mas, antes que ele pudesse responder, um ruído repentino chamou a atenção de todos. Uma sirene alta que cortou o ar, trazendo uma sensação de urgência. Alguém havia se machucado na multidão. E assim que as luzes e os gritos começaram, a tensão do momento aumentou ainda mais. Henrique e Clara agora estavam presos no meio do caos. Ele sentiu seu coração disparar. Não só pelo pânico, mas pela situação que se desenrolava ao seu redor. O que vamos fazer? Ela perguntou, olhando para ele com um misto de preocupação e desespero. Henrique olhou para Miguel e então para a multidão em pânico. Ele estava prestes a lidar com algo que parecia muito maior do que apenas o desabafo entre eles. Estava começando a compreender que na vida, além de lidar com as próprias feridas, também é preciso enfrentar o inesperado que a vida traz. E assim, enquanto a tensão aumentava, Henrique se viu em uma nova jornada, onde o passado e o presente entrelaçados indicavam que o futuro deles poderia ser diferente. Mas, o que sairia disso tudo?
A pergunta ecoava em sua mente enquanto a sirene soava, e novas possibilidades se desdobravam diante dele. A multidão começou a se agitar. Pessoas gritando, correndo, empurrando-se umas às outras em direção à saída. Henrique sentiu um frio na barriga. O instinto de ajudar se sobressaía ao desejo de manter distância de Clara. Aquela era uma oportunidade de sair daquela conversa desgastante, mas algo o impedia. Henrique, vamos ajudar! Clara falou com firmeza, pegando a mão dele. O toque a fez sentir que havia um fio de conexão. Um eco do que já existiu entre eles. Ele hesitou, mas o olhar dela o desarmava. Era um olhar que pedia ajuda, e isso era maior que qualquer raiva que ele acumulava. Para onde? Ele indagou inseguro. O som das sirenes tornou-se ensurdecedor, como um alerta constante, uma lembrança de que o mundo lá fora não parava para os dilemas do coração. Ele se lembrou de como, em momentos difíceis, as pessoas se uniam. Seria esse o momento deles? Vamos encontrar a pessoa que se machucou. Eles vão precisar de ajuda. Me siga! Henrique assentiu e juntos se moveram em direção à confusão. Enquanto caminhavam, algo maior do que o passado os cercava, e cada passo trazia alucinações de memórias passadas entrelaçadas com a atual realidade. A fragilidade da confiança ainda pairava entre eles, mas naquele instante isso não importava. A adrenalina o impulsionava a agir. Ao chegarem mais perto, Henrique avistou um grupo de pessoas cercando alguém no chão. Era um jovem e esguio, com o rosto pálido e uma mancha de sangue escorrendo de sua cabeça. Clara envolveu os ombros de Henrique, apertando a mão dele com força. A conexão, embora recheada de incertezas, estava ali. Um laço recém-formado no calor do momento. Alguém chamou uma ambulância? Gritou um homem mais à frente com voz autoritária. A confusão da multidão fazia tudo parecer um filme. No celular, eu chamo! Clara disse, retirando seu celular do bolso. Entre os aplausos e os gritos, ela parecia centrada. A calma dela transmitiu um pouco de coragem a Henrique. Ele se lembrou de como Clara sempre tinha uma maneira de lidar com as crises, mesmo quando tudo desmoronava ao redor. Ele se ajoelhou ao lado do jovem ferido, que tinha os olhos cerrados. O coração de Henrique disparava. Ele nunca tinha estado em uma situação assim. Ei, você está bem? Perguntou, tentando buscar uma resposta. O jovem não reagiu. Era um lembrete de como a vida podia mudar em um piscar de olhos, de como a vulnerabilidade unia as pessoas. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, enquanto ela falava com a central de emergência, dando todos os detalhes que conhecia. Ele precisava fazer algo. Me ajuda com ele, Clara, pediu, olhando para ela. O desejo de ser uma parte ativa naquele momento o fez sentir-se vivo, apesar do medo. Clara se aproximou e ambos tentaram avaliar o estado do jovem. Puseram suas mãos sobre ele, com a intenção de acalmá-lo. Sem saber se estavam fazendo o certo, eram apenas duas almas tentando fazer sentido do caos. Naquele instante, o mundo fora daquelas paredes pareciam irrelevantes. Henrique, precisamos ser rápidos, Clara disse, a voz tremendo agora com a urgência que a cena exigia. O sorriso que costumava estar presente entre eles havia se transformado em uma colaboração silenciosa. As expectativas e os medos eram deixados de lado. Ele levantou o olhar, notando as expressões preocupadas nas faces dos espectadores. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora. O momento que parecia ser apenas sobre um ferido, tornou-se algo muito mais profundo. Era sobre julgamento, sobre o que fazíamos uns pelos outros na crise, sobre a lealdade que se revelava em meio ao sangue. O que seria lealdade senão o ato de estar presente? Enquanto as sirenes se aproximavam, Henrique percebeu que não importava o que acontecesse ali. Aquele momento era sobre enfrentar o medo de frente e talvez encontrar um caminho de volta um para o outro. A dúvida de quando o passado ficaria para trás e o futuro começaria a brilhar pairava em seus pensamentos. E assim, no auge daquela emergência, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Até onde você iria para aqueles que ama? O que aconteceria se a resposta se mostrasse uma chave capaz de mudar tudo, inclusive o que eles eram um para o outro? O som da sirene tornava-se cada vez mais alto, cortando o ar com um sentimento de urgência que pressionava Henrique e Clara. Era como se o tempo estivesse congelado em um instante que desafiava a lógica. O jovem no chão ainda não se movia, e a ansiedade tomava conta do peito de Henrique. O que fazemos? Ele pode estar... Sua voz falhou, não conseguindo terminar a frase. A ideia de perder alguém, mesmo um estranha, doía como se fosse um corte em sua própria alma. Não podemos pensar assim. Ele precisa de nós. Clara respondeu.
a determinação em sua voz sendo um farol em meio ao caos. Henrique observou enquanto ela se inclinava para o jovem, tentando avaliar o ferimento. O controle emocional de Clara era admirável, mas isso só aumentava sua própria fragilidade. Ele pensou em como as dificuldades podiam unir pessoas, mas ali, na intensidade do momento, a raiva e a tristeza que sentia por conta do passado pareciam um manto pesado em suas costas. O que deveria ter sido só um desentendimento agora se tornava insignificante diante da possibilidade da perda de uma vida. Isso não é só um acidente, Henrique. Precisamos fazer algo mais, ficar atentos a qualquer mudança nele. O que você tem na mochila? Clara perguntou, abrindo rapidamente a bolsa e começando a procurar algo que pudesse ajudar. Só algumas coisas, talvez água? Respondeu ele, a voz ainda trêmula. Mas enquanto olhava para Clara, algo dentro dele despertou. Não era apenas um sentimento de impotência, mas um lampejo de propósito. Ele também queria ser útil. Ele sempre quis. Clara pegou uma garrafinha de água e despejou cuidadosamente um pouco na boca do jovem, tentando fazer com que ele engolisse. Vai ficar tudo bem, cara. A ajuda já está a caminho, sussurrou ela. E Henrique, pela primeira vez, percebeu como seu coração batia forte não apenas pelo medo, mas também pela esperança que emanava das ações dela. As palavras de Clara pareciam ecoar em seu interior, como se cada frase a tornasse ainda mais próxima dele. A conexão que criavam ali, com o rosto do jovem entre eles, era intensa e verdadeira. Ele nunca havia visto Clara da maneira como a via agora, cheia de coragem e compaixão. O jovem abriu os olhos de repente, e os dois se inclinaram mais perto. Ele parecia confuso, mas claro em seu olhar. Henrique e Clara trocaram olhares de alívio. O que aconteceu? O jovem perguntou, sua voz fraca, quase um sussurro. Você se machucou. Estamos aqui com você. Ajuda está a caminho, Clara respondeu, apertando a mão dele de forma reconfortante. Henrique se sentiu dividido em um misto de alegria e temor. O jovem estava consciente, mas o que aconteceria a seguir? Eu não queria isso. Apenas estava tentando escapar. O jovem falou, sua expressão repleta de desespero, como se alguma carga invisível estivesse prestes a desabar sobre ele. As palavras ressoaram dentro de Henrique como um eco distante. Ele se lembrou de seus próprios momentos de fuga, de tentar escapar de dores, de desilusões. Você não está sozinho. Vamos enfrentar isso juntos, disse Henrique sem pensar duas vezes. Havia uma sinceridade em suas palavras que o surpreendeu. A multidão ao redor começava a se dispersar. Alguns procurando saber como estavam os feridos, outros preocupados em suas próprias vidas. Aquela visão de pessoas unidas e ao mesmo tempo tão distantes fez Henrique sentir um nó na garganta. Qual seria a próxima movimentação delas? Então, em meio àquele momento de incerteza, o toque do celular de Clara interrompeu a situação. Era uma mensagem. Ela leu em silêncio, e a expressão dela mudou repentinamente. O que quer que tivesse lido não era bom. Rápido, ela guardou o celular no bolso, e Henrique percebeu que a sombra da realidade do mundo exterior havia invadido novamente o pequeno espaço que tinham criado naquele chão. Clara, o que foi? Seu coração disparou. Precisava saber. Não é hora de falarmos sobre isso agora, ela respondeu, mas a angústia em seu olhar era inconfundível. O jovem ao lado deles não estava fora da sombra da situação. Uma mensagem não lida poderia mudar tudo. O que mais estariam escondendo um do outro? E enquanto as sirenes finalmente chegaram, Henrique se perguntava se a coragem que encontraram juntos seria suficiente para enfrentar o que estava prestes a se revelar. O tempo parecia se arrastar. O som da sirene se aproximava, mas a sensação de urgência dentro de Henrique só aumentava. Ele olhava para Clara, suas mãos ainda segurando a mão do jovem no chão. O medo dilacerava seu peito, mas ao mesmo tempo algo dentro dele pulsava com uma coragem inesperada. Ele queria fazer a diferença. Por favor, fique comigo, disse o jovem, seus olhos quase implorando. Clara apertou a mão dele um pouco mais forte, como se aquele gesto pudesse transmitir força. Henrique se perguntou se a esperança também poderia ser passada através do toque. Estamos aqui, não vai a lugar nenhum, respondeu Clara, sua voz tranquila contrastando com o frenesi ao redor. Henrique sentiu um aperto no coração. O jovem parecia tão vulnerável, mas as palavras que saíram de sua boca foram como um soco no estômago. Tentando escapar, ele dissera. Escape. Isso ressoou profundamente em Henrique,
como uma flecha atingindo seu alvo. Por quanto tempo ele mesmo tivera vontade de fugir das sombras de seu passado? Quantas vezes se sentira um intruso em sua própria vida? A multidão, agora distante, parecia um borrão. Havia mais de um ferido ali, e não era só o jovem no chão. Ele também se sentia partido, carregando os ecos de suas antigas dores. Clara, com sua força, era a luz que iluminava seu caminho. Mas quão longe essa luz o levaria? Qual é o seu nome? Perguntou Clara, tentando desviar a atenção do pânico que pairava no ar. Lucas, respondeu o jovem, forçando um sorriso fraco. Desculpa, não sabia que isso ia acontecer. Não precisa se desculpar, Lucas. Nós estamos aqui por você, Clara disse, olhando nos olhos dele. Henrique observava a interação, admirando a forma como Clara se tornava um pilar de esperança. O contraste entre a fragilidade de Lucas e a força que ela transmitia era quase palpável. Aquela conexão os unia em um momento de profunda vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, algo misterioso respirava na atmosfera. Quando o som dos passos da equipe de resgate se aproximou, a tensão aumentou. Henrique percebeu que precisaria ser mais do que um mero observador. Ele também era parte daquele momento, parte da mudança. E então, antes que pudesse se controlar, Henrique disse: Lucas, não importa o que você esteja passando. Saiba que existem pessoas que se importam. A vida é cheia de altos e baixos. Nós podemos passar por isso juntos. Lucas o encarou, um brilho de gratidão misturado com alívio. O que Henrique não esperava era como aquelas palavras ressoariam em sua própria alma. Ele se sentia mais esperançoso, mas ao mesmo tempo carregava um peso, uma percepção de que aquela situação poderia ser o traço de um destino por vir. O olhar de Clara sobre ele deixou seu coração em um turbilhão. Ele percebeu que estava sentindo coisas que não sentira antes, quebrando barreiras que haviam sido erguidas com tanto cuidado. Mas ainda havia mais por vir. Enquanto os paramédicos cuidavam de Lucas, Clara hesitou ao olhar para Henrique, sua expressão revelando o que ainda estava guardado em seu peito. Era como se ela quisesse compartilhar algo que poderia mudar tudo. Henrique, você precisa saber de algo a respeito do que eu vi na mensagem. Um frio na barriga tomou conta dele. E a realidade ameaçava invadir novamente aquele momento. Ele se questionava: que história ela iria contar? As sirenes finalmente se calaram, mas o eco de suas palavras ainda vibrava no ar. Ele sentiu que aquela revelação poderia ser o divisor de águas, não apenas para Lucas, mas para ele e Clara também. Clara, o que você viu? Henrique perguntou, a voz trêmula. A ansiedade dançava em seus pulmões. Eles estavam prestes a mergulhar em algo maior, e ele não sabia se estava pronto. E enquanto o silêncio ao redor parecia ensurdecedor, os dois perceberam que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Henrique e Clara pararam em meio ao tumulto, sentindo a pressão das palavras não ditas. O jovem Lucas, agora sendo cuidadosamente atendido pela equipe de emergência, parecia mergulhado em seu próprio mundo, alheio ao conflito emocional que se desenrolava entre os dois. O instante se estendeu em uma eterna expectativa. Clara respirou fundo, seus olhos buscando os de Henrique, dispostos a partilhar um peso que por muito tempo carregara sozinha. Henrique, a mensagem que eu recebi era sobre você, algo que pode mudar tudo entre nós. Os lábios dele se entreabriram, mas as palavras não saíram. Em vez disso, a ansiedade tomou conta de seu coração. O que você quer dizer? O que tem a ver comigo? Sua voz tremia, refletindo o medo que o dominava. Ela hesitou, como se cada conduto do seu ser quisesse protegê-lo da verdade, mas havia uma determinação que crescia dentro dela. Eu soube que você esteve em contato com pessoas do passado. Tentam te puxar para um lado que não é quem você realmente é. Um lado que nunca deveria ter feito parte da sua vida. Henrique sentiu o mundo ao seu redor diminuir e a conexão que compartilhavam parecia se intensificar. As cores do boteco de sua mãe, a música de São João, tudo deu lugar a um diálogo silencioso entre eles. Eu não quero isso para você. Você está se movendo entre dois mundos, Henrique, e um deles pode te engolir. Você se lembra do que passamos juntos? O que sempre fomos? Clara continuou sem tirar os olhos dele. Você sempre foi mais forte do que pensa. Aquilo tocou fundo em Henrique. As lembranças de sua infância com Clara, seus risos e sonhos, voltaram à sua mente como uma brisa leve após uma tempestade. Mas o medo e a insegurança ainda o dominavam, como sombras que se recusavam a desaparecer. E se você estivesse errada? E se tudo o que eu procurasse realmente estivesse naquele outro caminho?
Ele se sentiu dividido, em um abismo entre o que era e o que poderia se tornar. Porque é do lado escuro que eu vi muitos amigos irem embora, Henrique. Clara interviu, colocando-se mais perto dele. Eu perdi várias pessoas para essa busca de poder, ao tentar escapar da nossa realidade. E você pode ser a próxima vítima. Henrique sentiu a urgência na voz dela. A paixão com que defendia seu ponto de vista. E mais importante, ele começou a entender que não estava sozinho nessa batalha. Era hora de deixar para trás a armadura que havia construído e se deixar tocar pela vulnerabilidade. Eu não tenho certeza se consigo fazer isso sozinho, Clara. O caminho da verdade é menos atraente do que simplesmente ficar cego pelo que parece fácil. Mas nós não estamos mais sozinhos, Clara respondeu pegando a mão dele mais uma vez. Estamos juntos, Henri. Podemos enfrentar isso lado a lado como antes. A conexão entre eles se renovou, mais forte do que nunca, e Henrique finalmente viu. Era como se uma luz perpassasse seu coração, uma esperança nova e vibrante brotando. Ele sorriu, pela primeira vez sentindo um peso se afastar. Vamos fazer isso juntos, Clara. Eu quero ser quem realmente sou. Lutar contra o que está me puxando de volta. Ainda temos tempo, certo? A confirmação no olhar dela fez seu coração acelerar. Sim, temos! A mudança começa agora, entre nós. Então Clara olhou para o jovem que agora recebia cuidados intensivos. E nós também fazemos parte da mudança dele. Vamos garantir que ele saiba que não está sozinho. Estamos todos juntos nessa. Com esse espírito positivo, Henrique sentiu que o peso de suas decisões não era mais só responsabilidade dele. Aquilo gerava um propósito comum, a luz que o conduzia frente ao medo de sua própria escuridão. Os dois se juntaram novamente a Lucas, que já estava sendo estabilizado. O jovem olhou para eles com gratidão em seus olhos cansados, sem saber o quanto estava prestes a receber uma ajudinha extra, na forma de carinho e proteção. Clara, como sempre instintiva, se aproximou e disse: Você se lembre que você não está sozinho nessa. Sempre há uma saída quando combatemos as dificuldades juntos. A empatia de Clara e a coragem de Henrique criaram um ambiente de suporte que fez Lucas sentir que ainda havia esperança. Ele sussurrou um obrigado, enquanto as luzes da ambulância iluminavam suas faces, e eles, em perfeita união, reafirmaram que a vida era preciosa e que não havia lugar para a solidão na luta. Naquele instante, os três, agora ligados por um laço inesperado, entenderam que a verdadeira lealdade não era feita apenas de laços sanguíneos, mas de corações que se unem em tempos de necessidade. E, portanto, não apenas um novo caminho estava sendo desenhado. Uma nova história para cada um ali se somava à coletividade da vida, onde a união e a amizade seriam sempre mais fortes que qualquer adversidade. Enquanto os paramédicos levavam Lucas, Henrique e Clara se olharam e puderam ver que a jornada deles acabara de começar. A verdade se tornara a nova bússola em suas vidas, e a transformação era inevitável. Além disso, uma nova promessa de caminhar juntos tinha sido feita. E assim, a pequena cidade, invisivelmente repercutida por suas decisões, teria um novo futuro, moldado por corações valentes. Se você leu até aqui, lembre-se, a mudança começa em você. E inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar ainda mais longe. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação na vida deles. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.